Ixi, travou. Tudo bem, Caio? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Ok. O som tá claro, tá sem ruído, tá chegando normal? Tá show. Beleza. Bom, gente, essa aula da manhã já vi que vai ser mesmo para a gente revisar, aprofundar, tirar dúvida, porque vai ter uma frequência menor do que a da sexta. Eu já esperava por isso. Mas assim, eu confesso a vocês que eu sou muito de boa com relação a isso. Eu acho que quem está aqui está fazendo a sua parte e assim, a gente não está buscando quantidade. Seria bom que todo mundo tivesse na sala, que todo mundo tivesse participando, mas infelizmente não estamos vivendo na época do ideal, né? Sim, na época do possível. Vocês conhecem bem a diferença entre o ideal e o possível, né, gente? O ideal seria, por exemplo, que a gente tivesse uma humanidade fraterna, ninguém passando fome, ninguém passando necessidade, todo mundo tendo acesso ao mínimo existencial. Isso, infelizmente, é utópico. Então, a gente precisa lutar, já que não dá para atingir o ideal, pelo possível. O possível, aí sim, o próprio nome sugere, ele é alcançável, né? Tanto que a gente chama de possível. E aí o possível são vocês. Vocês estão aqui, então eu já me considero lisonjeado, né? Vocês pararam a vida para me ouvir. Isso é muito bom. Então, agradeço pela participação de quem estiver. Pode ser só um aluno. Se alguém quiser assistir a aula depois, ótimo. Perfeito. Maravilhoso. Minha ideia aqui é que eu deixe alguma coisa. Eu estava comentando ontem com um colega, que também é professor, que nesse ano, o que for aprendido é lucro, porque as dificuldades são absurdamente maiores do que as nossas possibilidades, né? Quer dizer, nós estamos dando aula de casa sem uma preparação prévia, nenhum local adequado, iluminação e tudo mais. E vocês estão assistindo da mesma forma. Muita gente está assistindo aula pelo celular, imagina o que é isso. Bateria descarrega, internet falha, o som não está chegando legal. Gente, o que for aprendido é heróico, merece ser comemorado, sabe? Verdade. É aquela coisa, cara, é como se você estivesse jogando futebol 8 contra 11 e você consegue um gol. É isso, entendeu? O que der para a gente conseguir aprender aqui, por menor que seja o conteúdo, por mais simples que seja, já está compensando o nosso sacrifício. Falando nisso, nós estamos vendo o conteúdo que é bem complexo, por isso que hoje eu vou mais repetir do que falar de coisas novas, para que vocês possam ficar bem à vontade para dizer, professor, tem um outro exemplo? Tem como o senhor repetir? Tem como o senhor falar diferente? Porque está complicado para mim. Então, nós estamos falando de equilíbrio químico, e a primeira informação importante é como reconhecer um sistema em equilíbrio químico. Como é que eu vou encontrar, professor, um sistema em equilíbrio químico? Então, você vai encontrar dessa forma. Do lado esquerdo estão os reagentes, do lado direito os produtos. E essa seta, que normalmente é uma só, apontando da esquerda para a direita, aqui elas serão duas. Uma apontando para a direita, outra para a esquerda. E você vai perceber também que elas estão cortadas ao meio. Isso é para dar uma ideia de equilíbrio, tá, pessoal? O que acontece para um lado, acontece também para o outro. Essa simbologia está comunicando que a reação tanto acontece da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. É uma reação reversível. E que em qualquer momento, especialmente no equilíbrio, você vai encontrar sempre reagentes e produtos no sistema. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é essa. Essa forma de simbolizar uma reação em equilíbrio, está clara para vocês? Sim? Sim. Tio, pode só Sim. fazer uma pergunta?
Pode ficar à vontade. Todas que você... Eu, só para conferir se eu aprendi certo, o Pois não. equilíbrio químico é quando as duas reações elas estão, tipo, iguais, né? Estão sendo consumidas ao mesmo tempo, né? Exato. Quando a rapidez de uma é igual à rapidez da outra. Ok? Entendi, obrigada. Muito bom. É excelente você fazer essa pergunta porque me permite dizer o seguinte. Todo o sistema reacional tem uma rapidez, que nós não chamamos de velocidade para não confundir com o conceito de velocidade da física. Sendo reversível o sistema, ambas as reações podem ter sua rapidez calculada. E o equilíbrio é quando a rapidez de uma se iguala com a rapidez da outra. Essa é a ideia por trás do conceito de equilíbrio. Tá certo? Primeiro, para que eu possa conceituar o equilíbrio, as reações têm que ser reversíveis, porque nem toda reação, nem todo sistema é reversível. E segundo, a rapidez de uma tem que ser igual à rapidez da outra. Mas é exatamente isso que você falou, resumidamente. Muito boa a sua colocação. O equilíbrio químico, pessoal, ele é uma situação, eu diria assim, muito particular. Então, existem infinitas possibilidades dentro de um sistema reacional. O equilíbrio químico é uma situação bastante específica, né? Mas que é muito importante, como vocês vão ver na aula de hoje. Por exemplo, eu dirijo uma linha de produção numa indústria, eu quero produzir determinado insumo, determinada mercadoria, digamos assim, que eu quero vender, lançar no mercado. Digamos que eu produza minério de ferro. Eu estou processando esse minério de ferro para entregar uma liga para uma multinacional, para uma grande empresa do mercado de metalurgia. Então, eu preciso saber, antes de mais nada, se o processo que eu estou utilizando ele é rentável. Uma coisa que a gente nunca pode deixar de falar é que conhecimento também é mercado. Todos vocês estarão daqui a pouco trabalhando de alguma forma para algum tipo de corporação. E essa corporação pode ser uma indústria, pode ser um comércio, pode ser uma pessoa jurídica. Ela vai exigir de vocês rendimento. Ela vai exigir de vocês uma resposta à altura. Então, digamos que você trabalha para uma empresa de processamento de minério e você precisa ter um rendimento à altura do que o mercado exige. Você precisa ter lucro, pagar seus colaboradores, você precisa manter as suas máquinas funcionando, enfim. Tudo aquilo que vocês sabem que uma corporação precisa, né? Precisa dar lucro. Não adianta a gente sonhar que você vai fazer tudo isso em nome apenas do bem da humanidade. Você tem que ganhar dinheiro, tá certo? O mercado de trabalho é isso, pessoal, é ganhar dinheiro, em outras palavras. E aí você precisa saber se o processo que você está utilizando, ele está rendendo o suficiente ou poderia render mais. Como é que você vai saber isso? Pronto, aqui você vai aprender, né? Existe como eu fazer alguma previsão, professor, antes de eu começar o processo, se esse processo vai render o suficiente? Existe como eu intervir para que esse processo seja mais rentável? É isso que a gente vai aprender. Tá claro, pessoal? Eu quero falar disso antes, porque não adianta eu falar aqui um monte de números sem que vocês estejam conectando com alguma coisa concreta. Ok? Você tem um restaurante, você fornece comida para os seus clientes. Você vai ter todo um gasto com a cozinha, com o gás, com a energia, com a matéria-prima. E lá na ponta você vai ter o seu produto. Será que o seu produto não poderia ter um rendimento maior? Portanto, você teria menos perda e mais lucro? Vocês concordam que isso é uma busca do mundo real, não é? Não é assim que funciona, né, gente? Sim. Eu sei que isso tira um pouco do romantismo da adolescência, mas é necessário. No dia que vocês conseguirem o primeiro emprego, chegarem na empresa para participar da primeira reunião,
Guarde as minhas palavras. O chefe de vocês, seja o gerente, seja o supervisor, seja quem for, uma das primeiras coisas que ele vai falar para vocês é o seguinte: olha, a nossa empresa, ela precisa crescer. Nossa empresa precisa render mais, precisa ter mais lucro. E aí ele vai desafiar você a criar estratégias para proporcionar esse crescimento. Toda empresa, pessoal, precisa dessa linha de ação. Nenhuma empresa pode se dar o luxo de fazer somente o que fez ontem ou o que fez o ano passado. Ela precisa sempre pensar em crescimento. Isso vale para as empresas, vale para o Estado, vale para a nossa vida também. Então, a gente vai aprender aqui uma forma de prever como é que um processo produtivo pode ter um rendimento melhor, ok? Do ponto de vista químico. Aplicável em várias outras situações, mas aqui especificamente na química. Como eu sei que vocês daqui a pouco vão estar trabalhando em indústrias aí na região de Maranguape, aqui na região metropolitana, ou em qualquer outro lugar, eu já parto do princípio de que vocês vão aprender aqui, pelo menos, a vislumbrar um processo numa linha de produção de uma indústria. Para isso, nós usamos algumas ferramentas matemáticas, que aqui eu preciso inserir. A primeira delas, falamos na aula passada, é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, pessoal, é uma relação, como o próprio nome diz, é uma constante, é um valor fixo entre as pressões parciais do produto da reação, ou dos produtos, se houver mais de um, e seus respectivos reagentes. Então, quando eu falo que toda reação em equilíbrio possui uma constante, portanto, constante de equilíbrio, eu estou dizendo o seguinte: imagina a reação entre o gás dióxido de enxofre, o gás oxigênio, tudo isso formando trióxido de enxofre. Ainda que as pressões parciais de cada gás se alterem durante o processo, observem que em cada momento em que esses dados foram coletados, as pressões eram diferentes. A pressão do SO2 mudou, a pressão do O2 mudou, a pressão do SO3 também. As pressões parciais, elas ficam oscilando durante todo o processo. Por quê? Porque ora tem mais reagente, ora tem mais produto, e vocês viram que as pressões parciais dependem da quantidade de reagentes e produtos. Mas mesmo diante da mudança das pressões parciais em cada momento da reação, existe um número aqui, ó, a constante, que é praticamente o mesmo em todos os momentos. Ok, pessoal? Essa primeira ferramenta matemática é exatamente a constante de equilíbrio que vai valer para essa reação. Portanto, saber a constante de equilíbrio de cada reação, porque cada reação tem a sua, naturalmente, te permite conhecer a dinâmica dessa reação, fazer previsões em que momento vai haver esse equilíbrio e, se for o caso, intervir para que esse equilíbrio possa ocorrer no momento mais favorável. O objetivo de conhecer essa constante é exatamente essa. Conhecendo a constante, eu posso chegar ao momento em que eu intervenha no processo, tornando o processo mais produtivo. Então, a primeira informação é essa. Sobre constante de equilíbrio, vamos já fazer o exercício, tá? Vocês têm alguma pergunta? Não. Pronto. Então, a informação mais importante aqui que eu quero que vocês guardem é a seguinte. Quando eu souber a constante de equilíbrio, depois eu vou fazer um exercício como calcular essa constante. Mas quando eu souber a constante, o valor numérico dela, eu vou saber muito mais sobre o meu rendimento, se ele está sendo ideal ou não, se ele pode ser melhorado ou não. Ok, pessoal? Além da constante de equilíbrio em função das pressões parciais, é possível calcular a constante de equilíbrio em função das concentrações.
Então, do mesmo jeito que você tem esse cálculo da constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases, olha aqui, ó, dá para calcular a constante em termos de concentração. É o que nós chamamos de lei de ação das massas. Lei de ação das massas. Ou seja, tem dois fatores aqui que interferem no cálculo dessa constante. Um deles nós já vimos, que são as pressões parciais. O outro são, ou é, a concentração de reagentes e produtos. Então, vejam vocês que não é tão difícil de visualizar isso aqui. Imagine esse sistema em equilíbrio. Ó, aqui, ó, as duas setinhas. A e B maiúsculos são os dois reagentes, C e D maiúsculos são os dois produtos. As letrinhas minúsculas se referem aos respectivos coeficientes estequiométricos. Coeficientes do quê, professor? Aqueles coeficientes que você obtém quando você faz o balanceamento da equação. Lembra? Por isso que aqui as equações todas devem estar balanceadas. Normalmente já estarão. Quando não estiverem, nós avisaremos. Então, você precisa saber da equação completa, da equação balanceada, para que você possa aplicar tanto a constante em termos de concentração, que é o Kc, como a constante em termos de pressões parciais, que é o Kp. Porém, pessoal, a notícia boa é que a dinâmica do cálculo é muito parecida. No caso da constante em termos de concentração, do que é que você vai precisar? Dos valores das concentrações de cada um dos participantes da reação e dos respectivos coeficientes estequiométricos. Então, aqui, ó, tenho o produto das duas concentrações dos produtos, C e D, elevadas aos seus respectivos coeficientes. Isso é o numerador. No denominador, o produto das concentrações dos reagentes A e B, elevados, respectivamente, aos seus coeficientes estequiométricos, Azinho e Bzinho. Isso aqui parece muito complicado, mas na prática fica até mais fácil quando a gente for fazer um cálculo. No cálculo das pressões parciais, eu preciso da pressão dos produtos C e D e da pressão dos reagentes na mesma ordem. Produtos no numerador, reagentes no denominador. Ok, gente? Então, uma pausa para a gente respirar, porque eu sei que é muita informação. Quer dizer, professor, que dado um sistema em equilíbrio, eu posso calcular a constante, tanto em termos da concentração, como em termos das pressões. É isso que o senhor está me dizendo? Exatamente. A metodologia é a mesma. No caso das concentrações, você precisa conhecer as concentrações de todos os participantes. E no caso das pressões parciais, as pressões parciais de todos os participantes. Ok, professor. Vamos fazer o exercício, professor, para a gente treinar? Vamos lá. Vamos fazer o exercício 2. Ok, gente? Como é que vai vir esse exercício, professor? Vai vir um sistema em equilíbrio. Normalmente a equação já vem balanceada. Tá bom, gente? O HI, o coeficiente é 2. O HI é o reagente. O H2, o coeficiente é 1. É um dos produtos. O I2, o coeficiente também é 1. Então, a equação já vai estar balanceada em 95% dos casos. Aí ele diz, ó, iodeto de hidrogênio, que é o reagente, é colocado em um recipiente fechado, no qual se decompõe nos gases hidrogênio e iodo, de acordo com a equação. Essa história aqui vai ter sempre o mesmo enredo. Ele vai te dizer que a equação está balanceada e tal, e vai te mostrar a equação. Aí ele vai dizer a parte mais importante, pessoal. No equilíbrio, então você já sabe que vai vir aí uma das duas constantes, encontram-se a pressão do HI, aí ele te dá essa informação,
a pressão do H2 e a pressão do I2. Observe que ele falou as pressões dos 3 gases na hora do equilíbrio. Lógico que ele vai pedir para você calcular o valor de Kp, o valor da constante em termos das pressões parciais. Tá certo, gente? Gente, tirando a parte matemática de lado, vocês entenderam o que é que ele quer que você calcule, correto? Sim? Mais ou Mais menos. ou menos. Pois é. Ele vai dizer assim, ó, calcule o valor de Kp. Aí você vai lembrar, Kp, volte aqui, ó. Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, depende das pressões parciais. E como calcular o Kp? Preciso das pressões de todo mundo e dos coeficientes estequiométricos. Então, gente, ó, é o primeiro exercício. Vamos aqui com calma. Vamos colocar primeiro a fórmula. Quem seria o Kp, professor? Numerador da fração. Sempre venha para os produtos. Tá ok? Se for mais de um, sempre produtos. Então, eu tenho a pressão do H2 multiplicada pela pressão do I2. Isso tudo é o numerador. E no denominador da fração? Reagentes. Professor, e se for só um? Só um mesmo. Pressão do HI. Então, essa primeira parte, para remeter a essa fórmula aqui, ó, que aqui é uma fórmula genérica, é uma fórmula que vai valer para todo mundo. Você vai pegar essa fórmula e vai adaptar de acordo com a equação que foi fornecida. Aqui nessa equação, os produtos são H2 e I2. Então, você lança as pressões dos dois gases elevadas aos respectivos coeficientes, que são 1 e 1. Já a pressão do HI, que é o reagente, é elevada a 2. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico é 2. Para nossa sorte, ele vai sempre trazer essa informação, ele disse os valores das 3 pressões, eu lancei a minha matemática aqui e resolvi o problema. Tá certo, gente? Aí vocês vão dizer com toda razão, professor, mas esse cálculo com número decimal desse tamanho vai atrapalhar a gente uma barbaridade. Vai. Isso vai. Mas assim, sendo coerente com o que eu tenho adotado com vocês, uma prova, um exame onde você não possa usar uma calculadora, eu não vou usar números decimais nessa ordem, né, gente? Por favor. Eu só vou usar números decimais nessa ordem no exame se você puder ter acesso a uma calculadora. Eu não vou exigir que você faça um cálculo decimal desse tamanho numa prova de química. Por favor. Não no ensino médio. Tudo bem? Show. Tudo. Então, gente, E agora vem... Pois não. o senhor pode responder a um, por favor? Qual? A um. A um, posso, claro. Mas antes de eu responder a um, deixa eu dar uma dica para vocês, que a parte mais importante é agora. Esse número que é a constante, o que é que ele representa? Isso é muito importante. Quer saber um número? Bom, calculei o número, acertei o número, mas o que é que esse número representa? Pessoal, é o seguinte, ó, vocês sabem muito bem que quando uma fração tem resultado igual a 1, é porque o numerador é igual ao denominador, correto? Então, Sim. como o numerador aqui se refere aos produtos e o denominador se refere ao reagente, se essa constante eventualmente for igual a 1, é porque esse equilíbrio nem está favorecendo os produtos, nem está favorecendo os reagentes. Ou seja, a equação está numa situação tal em que nem o produto está sendo favorecido, nem os reagentes. Se essa fração for um número maior do que 1, prevalece o numerador. Então, se essa fração for um número maior do que 1, significa dizer que esse equilíbrio está voltado para a direita, está havendo maior produção de H2 e I2. Ou seja, se esse número fosse maior do que 1, esse sistema estaria
voltado à produção de H2 e I2 estaria rendendo o máximo que ele poderia. A gente diz assim na linguagem técnica, o equilíbrio estaria deslocado para a direita. Haveria uma produção ideal de H2 e I2. Mas e se essa fração for um número menor do que 1? Um número entre 0 e 1, como é o caso desse cálculo que nós acabamos de fazer. O que significa esse número 0,0184? Significa que a constante é um número maior do que 0, porém menor do que 1. Quando isso acontece numa fração, vocês sabem muito bem isso da matemática, é porque o denominador é maior do que o numerador. E, nesse caso, esse equilíbrio está favorecendo a produção do HI. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês, conhecer esse número, gente, tem uma importância capital, porque se você sabe esse número, você também sabe qual é o sistema que está sendo favorecido pela reação. Nesse caso, quando o denominador for maior do que o numerador, a constante é um número entre 0 e 1, como é esse aqui, e quem está sendo favorecido são os reagentes. Então, se eu tiver, digamos, numa indústria, querendo produzir H2 e I2 a partir de HI, eu estou errado com esse sistema. Porque esse sistema está favorecendo a produção de HI. Ele está favorecendo o consumo de H2 e I2. Então, aquilo que eu falei para vocês, conhecer essa constante é um meio assertivo de eu intervir na reação, proporcionando o maior rendimento dos reagentes à esquerda ou dos produtos à direita. Repito, quando o número for maior do que 0 e menor do que 1, o que está sendo favorecido é a reação inversa. Então, está havendo uma produção maior dos reagentes. Quando o número for maior do que 1, quem está sendo favorecido é a reação direta. Está havendo uma produção maior dos produtos. Entenderam isso aí? Sim. Então, Sim. eu quero falar disso porque eu não quero só ensinar você a calcular uma constante. Eu quero que você entenda para que ela serve. Né? Então, essa constante é um número que vai me dar um raio-x do processo. Quem é que eu estou produzindo em maior quantidade nesse momento? Nesse caso da questão 2, é o HI. É ele que está sendo favorecido por esse sistema. Se eu estiver querendo produzir HI, tá ótimo. Agora, se eu estiver querendo produzir H2 e I2, eu estou no caminho errado. Porque o meu sistema, da forma como ele está, na temperatura em que ele está sendo processado, ele está favorecendo HI e não H2 e I2. Então, é muito importante o valor da constante, pessoal. É muito importante, porque ele vai te dar o controle do processo. Professor, e o que eu poderia fazer num caso prático, numa situação como essa? A gente vai ver isso mais adiante, mas você pode, por exemplo, dependendo da situação, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, e aí você vai estudando o que acontece com o sistema. Tá bom, gente? O bom de um sistema como esse é que você pode alterar os fatores ambiente, a temperatura especialmente, e aí você vai auxiliando determinado sentido da reação, né? Você pode intervir no sistema. Isso aqui não é uma coisa absoluta. Não é porque, nesse momento, a constante está favorecendo o HI que eu não possa intervir no sistema e virar o jogo. E é exatamente para isso que esse estudo se destina. Então, pessoal, a colega pediu a questão 1. Eu vou terminar a aula com a questão 1. Mas deixa eu reforçar isso aqui para vocês. Ó. Quando vocês pegarem esse tópico, interpretação da constante de equilíbrio, é exatamente disso que ele está falando. Ó. Tá? Depois vocês dão uma olhada aqui. Ó. De acordo com o valor da constante de equilíbrio, é possível obter informações importantes sobre a composição do sistema. Valores maiores que 1 significam que o numerador é maior que o denominador, portanto, o valor obtido pela multiplicação das concentrações é maior que o da multiplicação das concentrações dos reagentes. Isso quer dizer que a reação favorece a formação de produtos. Em contrapartida, se o valor da constante está entre 0 e 1, como é o caso do nosso exemplo, significa que a reação favorece a formação dos reagentes.
Essa análise é uma forma de estimar o rendimento da reação. Então, dê uma olhada nisso aqui depois, tá bom? Essa parte aqui nós já vimos, né? O cálculo das constantes, então eu dou por terminado esse tópico 13.1. Mas na aula de sexta-feira, vocês podem pedir para eu repetir qualquer coisa aqui. Deixa eu fazer a questão que a colega pediu. Essa é fácil, viu? Eu tenho aqui um processo chamado mistura carbogênica, utilizado no tratamento de acidentes vasculares, acidentes circulatórios, né, que ocorrem inclusive a nível cerebral. Esse tratamento consiste em uma mistura de 5% de gás carbônico, CO2, e 95% de gás oxigênio. Então, num cilindro onde esses gases são misturados, a pressão total é de 185 atm. Aí aqui é só para calcular a pressão parcial de cada um dos gases da mistura. Então aqui nós remetemos àquela primeira aula quando nós falamos de pressões parciais na quarta-feira passada. Nós falávamos na ocasião o seguinte: se eu misturar 2 ou mais gases, a mistura como um todo terá a sua pressão, é a pressão total, e essa pressão total é a soma das pressões de cada um dos gases da mistura, o que é muito intuitivo, é muito óbvio. Então, se eu tenho aqui gás carbônico e gás oxigênio formando uma mistura, me parece razoável que cada um exerça uma pressão individual, que eu chamo de pressão parcial, cuja soma é a pressão total. Outra coisa intuitiva, pessoal. Se o gás carbônico representa apenas 5% da mistura e o gás oxigênio 95%, também é óbvio que a pressão que o gás oxigênio vai exercer é proporcionalmente maior que a pressão que o gás carbônico vai exercer. Essas são as nossas interpretações iniciais. Tudo bem para vocês aí? Tudo. Sim. Maravilha. Professor, como é que eu calculo a pressão parcial? Lembra que a pressão parcial é uma fração. Então, a primeira providência é que se eu tenho 5% de gás carbônico e 95% de gás oxigênio, eu preciso determinar a quantidade de matéria de cada gás. Quantidade de matéria, vocês se lembram, é esse Nzinho aqui, ó. Esse N minúsculo. Então, vamos lá. Qual é a quantidade de matéria do gás oxigênio? Em cada 100 gramas de mistura, 95 são gás oxigênio e 5 são gás carbônico. Você lembra que o O2, a massa molar dele é 32 gramas por mol. Esse dado você já precisa saber, porque você sabe que o oxigênio, individualmente, ele é 16 gramas por mol. E o CO2, o gás carbônico, é 44. Esse número você obtém da soma de 12, que é o carbono, mais 32, que representam os 2 oxigênios. Feito esse cálculo, que é básico, você descobre que nessa mistura, 3 mol são de O2 e apenas 1/10 é de CO2. Então, o primeiro cálculo é a determinação da quantidade de matéria de cada gás. Como é que eu faço isso, professor? Dividindo a massa de cada gás na mistura pela sua respectiva massa molar. Tudo bem até aí? Tudo. Maravilha. Como eu já sei a quantidade de matéria de cada um deles, o O2 é 3 e o CO2 é 0,1, lógico que a soma é 3,1, né? Então, eu vou calcular a fração em quantidade de matéria de cada gás. A fração é a parte dividida pelo todo. A quantidade de O2 é 3. 3 no universo de 3,1, ou seja, 97%. A fração molar, a fração em quantidade de matéria do O2 é 0,97. Porque é só a parte de O2, que é 3, dividida pelo todo, que é 3,1. Já para o CO2, a fração dele é apenas 0,1. Ele representa apenas 0,1 de 3,1. Confirmando, é a parte dividida pelo todo. É uma fração.
No caso do CO2, é apenas 0,03. Então, já tenho aqui quase tudo. Eu já calculei, ó. Primeiro, a quantidade de matéria de cada gás. Segundo, a fração em quantidade de matéria de cada gás. Pronto, agora é só ir para o abraço. Cálculo final, as pressões parciais de cada gás. O que é a pressão parcial? Nós vimos no começo da aula, da quarta-feira passada. A pressão do O2 é a sua fração em quantidade de matéria, 0,97, que eu acabei de calcular, multiplicada pela pressão total. Você lembra que era 185, ó, dado do problema. Então, se a pressão do O2 representa 0,97, 97% da pressão total, que é 185, ela vale 179,45. Já para o CO2, a pressão parcial seria 0,03, que é a fração do CO2, multiplicada pela pressão total, 5,55 ATM. Como nós prevíamos, a pressão parcial do O2, que é muito mais representativo na mistura, é muito maior proporcionalmente do que a pressão parcial do CO2. E a soma das duas pressões vai dar exatamente 185, que é a pressão total. Então, gente, eu sei que esse cálculo ele não é muito fácil, a sequência também não, mas é exatamente assim que você vai calcular as pressões parciais de um gás ou de todos os gases que fazem uma mistura. Esse exercício ele não é muito frequente em problemas não, tá? Por que ele não é muito frequente? Porque quando a gente vai explorar esse tema, a gente já diz quais são as pressões parciais de cada gás no equilíbrio, para que você encontre o valor de K. Mas é bom fazer esse exercício, foi bom você ter solicitado, porque a gente vai entendendo melhor o que significa uma pressão parcial dentro de uma mistura. Beleza, pessoal? Tudo bem aí? Dúvidas? Tudo sim. Maravilha, né? Então, gente, ó, para finalizar, tentem os exercícios 3 e 4, a gente corrigir juntos na sexta-feira, tá certo? E façam de novo uma leitura dessa parte final, especialmente da interpretação da constante de equilíbrio, tá certo? Essa parte final aqui, ó, interpretação da constante de equilíbrio. Porque aí na sexta-feira a gente faz uma nova abordagem desse assunto e vamos começar a falar do que é que pode perturbar um equilíbrio químico. Ou seja, o que que vem por aí? O que que nós vamos estudar agora? Já sei o que está acontecendo no sistema reacional. Já sei quem está sendo favorecido, quem não está. O que eu posso fazer para alterar essas condições? Porque, digamos, volta aqui ao exemplo que nós acabamos de resolver. Eu quero melhorar aqui o rendimento dessa reação para aumentar a produção de H2 e I2. Posso fazer isso? E se posso, como fazê-lo? É isso que nós vamos aprender na próxima aula. Ok? Então, ó, Caio, Natan, Jean, João Vitor, todos que estão aqui, Gabi, Pia, obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo. Como eu falei no início, aqui é uma aula qualitativa, tá? Queremos qualidade, não somente quantidade. Obrigado, tá, gente? Beleza, tia. Até sexta. Sexta-feira, então. Valeu, tia. Até depois. Valeu. Até, Cadu.